Olá, meu nome é Ana Beatriz e, junto a Breno, irei apresentar um trabalho sobre terapia com hemocomponentes voltado para câncer. A terapia utilizando o hemocomponente consiste na realização de transfusões, utilizando o hemocomponente que melhor se adequar às necessidades do receptor. O processo de utilização de frações do sangue também garante uma maior segurança e eficácia no tratamento do animal, visto que eles possuem uma maior eficiência no mal que o animal está sofrendo e também não há desperdício por parte do restante do sangue, além de evitar as reações adversas que podem ocorrer pela transfusão sanguínea total. Ainda assim, podem ocorrer reações pela transfusão, sendo de curso agudo, crônico, imunológico ou não imunológico. Por exemplo, uma reação de transfusão sanguínea não compatível pode ser a hipersensibilidade, a sensibilidade plaquetária ou leucocitária, e ainda a formação de microtrombos em rins, pulmão e coração. Transfusão de sangue total. A transfusão de sangue total pode ser realizada com sangue fresco ou sangue estocado. O sangue é dito fresco quando ele fica em temperatura ambiente após ser coletado entre 20 e 24 graus Celsius por até 8 horas. Após esse período, ele necessita ser refrigerado a uma temperatura entre 2 e 6 graus Celsius, com auxílio de conservantes. Após 2 a 4 horas, as plaquetas já não estão mais viáveis no sangue total. E esse sangue total deve ser administrado em até 4 horas, se for o sangue fresco, para evitar uma contaminação ou uma multiplicação de micro-organismos e inviabilização desse sangue total. A velocidade de administração de sangue total deve ser de 0,25 ml por quilo na primeira hora e 0,10 ml por quilo a partir da segunda hora. Em caso de animais nefropatas ou cardiopatas, a indicação é de 0,2 a 0,4 ml por quilo por hora. O teste de compatibilidade maior deve ser realizado antes da realização das transfusões sanguíneas. Esse teste utiliza as células do doador e o soro do receptor, juntando essas amostras e depois analisando elas. É utilizado uma solução salina e, se houver aglutinação da amostra, significa incompatibilidade. As bolsas para coleta de sangue total utilizam de anticoagulantes. O principal utilizado é o CPDA1, citrato fosfato dextroseadenina, na fração de 63 ml de anticoagulante para 450 ml de sangue. A coleta do sangue geralmente é feita pela veia jugular do animal. Ele geralmente fica em decúbito lateral e é feita uma palpação para encontrar a veia e a asepsia do local. O doador deve ser constantemente monitorado. Esse processo dura entre 3 a 15 minutos, dependendo se a aparelhagem possui um vácuo para puxar esse sangue ou não, e também da quantidade desejada de sangue para o processo. E essa bolsa que recebe o sangue deve ser constantemente homogeneizada para evitar a formação de coágulos. Concentrado de hemácias. Esse hemocomponente é obtido pela primeira centrifugação do sangue total. Quando ele é mantido em CPDA1, o anticoagulante, pode ser viável por até 20 dias, porém necessita de refrigeração de até 6 graus Celsius. As indicações de uso do concentrado de hemácias são para aqueles animais que possuem a volemia normal, que seria o volume de sangue normal, porém uma baixa concentração de hemácias. Algumas das indicações são casos de animais com hemorragias crônicas
eritropoese baixa ou ineficiente e hemólise. As bolsas de concentrado de hemácias possuem um hematócrito entre 55% a 80%. Por isso, é gerado um líquido muito viscoso para ser administrado. Então, é necessária a diluição dessa amostra. E ela é feita com a utilização de NaCl a 0,9% na fração de 10 ml de NaCl para 30 a 40 ml de concentrado de hemácias. Esse hemoderivado deve ser administrado na mesma velocidade que o sangue total. Plasma fresco ou congelado. O plasma é composto 90% de água e o restante são proteínas e sais. O plasma carrega enzimas, fatores de coagulação e imunoglobulinas. O plasma é obtido pela centrifugação do sangue total e extração por um aparelho chamado extrator de plasma e transferência para uma bolsa própria. Em seguida, esse plasma deve ser conservado a menos 20 graus Celsius. E esse plasma mantém praticamente inalteradas as suas características por até um ano. E esse plasma é chamado de plasma fresco. Após um ano, ele é chamado de plasma congelado. Plasma rico em plaquetas. Consiste em uma suspensão concentrada do sangue centrifugado, contendo altas concentrações de plaquetas, que por sua vez têm a capacidade de secretar uma substância denominada de fator de crescimento, que é responsável por alterações celulares como recrutamento de células-troncos periféricas e indução de mitose. A utilização aumenta e acelera os efeitos de fatores de crescimento contidos nas plaquetas, responsável pelo processo de cura. O plasma rico em plaquetas é um produto autógeno derivado do processamento laboratorial do sangue coletado no período pré-operatório e rico em fatores de crescimento. É um composto por plasma, plaquetas e leucócitos, onde o plasma estão contidos diversos fatores de coagulação. Os leucócitos oferecem resistência natural aos agentes infecciosos e imunológicos, e as plaquetas que sofrem degranulação no sítio da lesão, liberando fatores de crescimento. É utilizado para liberar fatores de crescimento em alta concentração no local desejado, a fim de reparar um defeito ou uma lesão no tecido ósseo, possuindo consistência gelatinosa e adesiva, o que facilita no manejo cirúrgico dos enxertos ósseos. Continuando, os fatores de crescimento do plasma rico em plaquetas agem nas células ósseas progenitoras, diferenciando e auxiliando no trabalho das células presentes nos ossos, diminuindo assim a sua reabsorção. Os fatores de crescimento derivados das plaquetas são altamente instáveis e não duram muito em estado livre na corrente sanguínea. O plasma rico em plaquetas é veículo adequado para aumento da sua concentração nos tecidos lesados. O plasma rico em plaquetas ainda possui proteína osteocondutoras, que serve de matriz para a migração arterial e a formação óssea e de tecido conectivo, tornando o produto de grande potencial para melhoria a integração de enxertos. O plasma rico em proteína é obtido pela centrifugação do sangue recém-colhido, utilizando-se citrato de sódio como anticoagulante em baixa velocidade, de modo a sedimentar as hemácias e manter os leucócitos e as plaquetas em suspensão no plasma. Esse processo permite a concentração de grande número de plaquetas em condições de liberar fatores de crescimento em um pequeno volume de plasma. O citrato de sódio é um anticoagulante de escolha, pois não altera os receptores de membrana das plaquetas. Para o preparo do PRP em laboratório clínico, é fundamental observar as condições assépticas de manipulação do sangue, de modo a evitar com sua contaminação. Concentrado de plaquetas é obtido a partir da centrifugação do sangue total em duas etapas, sendo a primeira uma centrifugação leve, na qual obtém um plasma rico em plaquetas, e em seguida
de centrifugação em alta rotação para a obtenção do concentrado de plaquetas. Após a centrifugação, o concentrado de plaquetas deve ser mantido a uma temperatura de 22 graus Celsius sob agitação constante e não deve ser refrigerado ou aquecido. As indicações são em caso de trombocitopenia, baixa contagem de plaquetas ou trombocitopatia, disfunção de plaquetas qualitativas e para pacientes que têm predisposição à hemorragia. Crioprecipitado. A preparação do crioprecipitado fornece uma fonte concentrada de fator de von Willebrand que promove a fase de adesão das plaquetas da hemostasia. O fator 8, fator 13, fibrogênio e fibronectina, de uma unidade de plasma fresco congelado. Ele é o precipitado frio insolúvel formado quando o plasma fresco congelado é descongelado entre uma temperatura de 1 a 6 graus Celsius, onde é obtido após lento descongelamento até que apenas 10% do plasma permaneça congelado, que posteriormente é centrifugado, gerando o produto. Sendo indicado para o controle ou prevenção de hemorragias relacionadas à diminuição de fibrogênio e doença de von Willebrand. Cola de fibrina. São agentes hemostáticos cirúrgicos derivados do plasma humano que são designados a produzir os passos finais da cascata de coagulação fisiologicamente para produzir coágulos de fibrinas estáveis. As colas de fibrina possuem várias utilidades em muitos procedimentos cirúrgicos, entre várias especialidades, incluindo hemostasia, cicatrização, suporte de sutura, adesividade tecidual, sendo um material selante ideal e não tóxico para os tecidos. O funcionamento da cola de fibrina é bem entendido ao revisar a fisiologia da cascata de coagulação. Durante o processo normal de coagulação, a trombina transforma o fibrogênio em fibrina, e o fator 13, na presença de cálcio, proporciona a formação de coágulos estáveis de fibrina. A cola de fibrina comercialmente tem a apresentação em 2 frascos com 2 componentes separados, que são misturados no campo cirúrgico, estimulando a interação desses compostos endógenos, formando coágulo de fibrina final. O composto 1 é formado de fibrogênios, fator 13 e cloreto de cálcio. Já o composto 2 é formado por trombina e um composto antifibrogênio. A cola de fibrina pode ser classificada conforme sua forma de preparo, homóloga, autóloga ou seus compostos. As colas de fibrina disponíveis comercialmente são produzidas com trombina humana e a proteína, com antifibronolítico. Como advém do plasma humano, inicialmente gera preocupações sobre a possibilidade de transmissão de doença, mas essa preocupação é resolvida porque o plasma é duplamente tratado para inativação viral, o que torna seguro para a utilização.